Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo está tudo jóia! Vamos para mais uma aula de matemática. Continuando a resolução da folha complementar referente ao módulo 33. Agora faremos a correção das questões 3 e 4 sobre as equações biquadradas. Questão número 3. Resolva as equações biquadradas. Questão número 3, letra A. Na letra A nós temos x elevado à quarta potência menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Primeiro passo, nós sabemos que o x elevado à quarta potência é x ao quadrado. Vamos repetir o menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. O segundo passo. No segundo passo, nós vamos substituir. O x ao quadrado é igual a y. O primeiro, x ao quadrado, se transforma em y. O segundo, x ao quadrado, também se transforma em y. Só que o primeiro, x ao quadrado, é x ao quadrado ao quadrado. Então, o primeiro y, ele fica ao quadrado. Menos 10x ao quadrado se transforma em y mais 9 igual a zero. Como essa equação é uma equação do segundo grau, onde o a é 1, nós podemos resolvê-la através da soma e do produto do cálculo mental. Ou, se vocês preferirem, através da fórmula de Bhaskara. Pela soma e produto, o menos 10 se transforma em 10. Então, a soma das duas raízes é igual a 10. O produto é o termo independente mais 9 e ele permanece com o mesmo sinal. Então, o produto das raízes é 9. O segredo agora é um pouquinho de tabuada. Quem você multiplica para encontrar 9 e que a soma é 10? Então, eu tenho 1 vezes 9, 9. 1 mais 9, 10. Estamos encontrando os valores do y. Y' é igual a 1. Y duas linhas é igual a 9. Agora, nós temos que encontrar os valores de quem? Do x. Então, nós temos que o x ao quadrado é igual ao y' e o x ao quadrado também é igual ao y duas linhas. Nosso y' nós vamos substituir por 1. Então, x ao quadrado é igual a 1. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. Vamos fazer o mesmo para o x duas linhas, para encontrar os nossos valores de x, utilizando y duas linhas igual a 9. Então, faremos o mesmo para o y duas linhas, que é 9. X ao quadrado é igual ao y duas linhas. O y duas linhas, nós vamos substituir pelo valor dele, que é 9. X ao quadrado é igual a 9. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós temos como solução mais 1 menos 1, mais 3 menos 3. Solução mais e menos 1, mais e menos 3.
Essa equação do quarto grau admite 4 raízes como solução. Menos 1 e 1, menos 3 e 3, ok? Agora nós vamos para a próxima. Continuando a correção da questão número 3, letra B. Na letra B nós temos x elevado à quarta potência mais 8x ao quadrado mais 15 igual a zero. Vamos resolver da mesma maneira. O x elevado à quarta potência é x ao quadrado mais 8x ao quadrado mais 15 igual a zero. Agora nós vamos substituir. O x ao quadrado se transforma em quem? Em y. Então nós temos que x ao quadrado é igual a y. O primeiro x ao quadrado se transforma em y. Como é x ao quadrado, o primeiro y fica ao quadrado. Mais 8x ao quadrado. O x ao quadrado se transforma em y. Mais 15 igual a zero. Como nós temos agora uma equação do segundo grau, y ao quadrado mais 8y mais 15 igual a zero, como aqui o a é igual a 1, nós podemos resolver através do cálculo mental da soma e do produto. Como eu sempre digo, se vocês preferirem, podem resolver através da fórmula de Bhaskara, não tem problema, só demora mais um pouquinho. Então vamos lá. Nossa soma. A nossa soma de mais 8, nós trocamos o sinal, ela fica menos 8. Então a soma das duas raízes é menos 8. O produto é o termo independente, o mais 15. Então, o produto das raízes é 15. Quando a soma é negativa e o produto é positivo, nós temos uma regrinha. Então, quando nós temos a soma negativa e o produto positivo, isso acontece porque nós temos dois números negativos. Na multiplicação, menos com menos fica mais. E na adição, quando vocês adicionam dois números negativos, soma e conserva o sinal. Então, toda vez que a soma é negativa e o produto positivo, nós teremos dois valores negativos. Então, o resultado é 15, correto? Para termos o 15 e a soma menos 8, menos 3 vezes menos 5. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos, mais 3 vezes 5, 15. Agora, menos 3 com menos 5. Menos 3 e menos 5, soma, conserva o sinal. Fica menos 8. Então, nós encontramos o y', que é menos 3, o y, duas linhas, que é menos 5. O que nós temos que fazer agora? Descobrir os valores do x. Então, nós temos que o x ao quadrado é igual ao y' e que o x ao quadrado é igual ao y, duas linhas. O y', nós temos o valor dele, que é menos 3, fica x ao quadrado igual a menos 3. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 3. E menos 3 não admite raiz quadrada, pois nós aprendemos, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, aqui não existe raiz quadrada de número negativo. Vamos para a segunda parte. X ao quadrado
é igual ao y duas linhas. O nosso y duas linhas é menos 5. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 5. Existe a raiz quadrada de menos 5? Existe algum número que elevado ao quadrado resulte em menos 5? Não. Então, não existe a raiz quadrada de menos 5, assim como não existe a raiz quadrada de menos 3. Dentro do conjunto dos números reais, não existem raízes quadradas de números negativos. Então, o que acontece? Qual é a solução nesse caso? Não tem solução. Então, nós temos que a solução não admite solução, conjunto vazio. Ok? Continuando. Questão número 3, letra C. X à quarta menos 6x ao quadrado menos 7. Nós sabemos que x à quarta é x ao quadrado menos 6x ao quadrado menos 7 igual a 0. Onde nós temos x ao quadrado, o x ao quadrado se transforma em quem? X ao quadrado é igual a y. X ao quadrado é igual a y. O primeiro é x ao quadrado. Então, fica y ao quadrado. Menos 6x ao quadrado. Menos 6y. Menos 7 igual a 0. Então, nós temos y ao quadrado menos 6y menos 7 igual a 0. Como o a é 1, nós podemos resolver através da soma e do produto. Lembrando, a soma de menos 6 fica 6, o produto é menos 7. Então, a soma é de menos 6, troca o sinal sempre, fica 6. O produto é menos 7. Toda vez que a soma é positiva e o produto é negativo, temos uma regra também. Uma das raízes fica o quê? Negativa. Quem você multiplica para obter 7? 1 vezes 7, 7. Só que 1 mais 7 fica 8. Para nós ficarmos com 6, temos que ter menos 1. Então, menos 1 mais 7, 6. Menos 1 vezes 7, menos 7. Toda vez, então, que a soma for positiva, o produto negativo, nós teremos uma raiz negativa. A menor raiz fica negativa, ok? Então, vamos lá. Y' é igual a menos 1. Y, duas linhas, é igual a 7. Nós temos que encontrar agora os valores do x. X ao quadrado é igual a y'. X ao quadrado é igual a menos 1. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Não existe raiz quadrada real. Dentro dos números reais, não existe a raiz quadrada de menos 1. Então, o menos 1 não tem, o menos 1 não é solução. Agora, x ao quadrado é igual ao y duas linhas. Nosso y duas linhas é 7. Então, o x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 7. Como 7 não tem raiz exata, a resposta fica assim mesmo. Mais raiz de 7 menos raiz de 7. Então, vamos colocar a solução. Solução mais ou menos a raiz quadrada de 7. Ou solução igual menos raiz de 7 mais raiz de 7. Essa equação do quarto grau, essa equação biquadrada, ela admite duas raízes reais como solução. Por que somente duas? Porque o menos 1, ele não admite raiz quadrada real,
ok? Continuando a questão número 3, agora a letra D. X à quarta menos 4x ao quadrado menos 32 igual a zero. X à quarta é x ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 32 igual a zero. Agora nós vamos substituir x ao quadrado por y. Então aqui nós temos x ao quadrado, fica y. Aqui nós temos também x ao quadrado, que fica y. Então, nós estamos substituindo x ao quadrado por y. Lembrando, o primeiro é x ao quadrado. Então, y fica ao quadrado. Menos 4y menos 32 igual a zero. Como o a dessa equação do segundo grau é 1, nós podemos resolver através da soma e do produto do cálculo mental. A soma das raízes é igual. De menos 4, nós invertemos o sinal da soma. E a soma de menos 4, ela fica 4. O produto é o nosso termo independente, que é o menos 32. E ele continua ali com o mesmo sinal. Quando a soma é positiva e o produto é negativo, nós temos raízes com sinais o quê? Diferentes. Quem eu multiplico para dar 32? 4 vezes 8, 32. Só que, para ter o 4, uma das duas tem que ser negativa, certo? Como eu já disse, quando a soma é positiva, o produto negativo, quando isso acontece, o sinal de menos fica no menor. Então, menos 4 mais 8 fica 4. Menos 4 vezes 8, menos 32. Encontramos o y', que é menos 4. Encontramos o y duas linhas, que é 8. Agora vamos encontrar os valores do x. X ao quadrado é igual ao y'. X ao quadrado é igual a menos 4. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Nós aprendemos que dentro dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o menos 4 ele não é solução. Agora, x ao quadrado é igual ao y, duas linhas. X ao quadrado é igual a 8. O x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 8. Vou fatorar o 8 aqui. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, nós podemos escrever o 8. Então, fica x igual mais ou menos a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Nós estamos fatorando para simplificar, no caso, 8. Sai da raiz quadrada, quem tem expoente 2. Então, esse 2 sai da raiz. Então, nós temos que o x é igual mais ou menos o 2, que saiu da raiz. Dentro da raiz continua 2. Então, solução mais e menos 2 raiz de 2. Essa equação admite duas raízes como solução. O 2 raiz de 2 e o menos 2 raiz de 2. Agora, nós vamos para a questão número 4 e a última questão sobre as equações biquadradas ou equações do quarto grau. No conjunto R, que é o conjunto dos números reais, qual é o conjunto solução da equação? X elevado à quarta potência mais 9x ao quadrado mais 14 igual a zero.
Então, nós temos x elevado à quarta potência é x ao quadrado, mais 9x ao quadrado, mais 14 igual a 0. Nós vamos substituir. X ao quadrado é igual a y. Aqui o x ao quadrado se transforma em y, só que como é x ao quadrado, fica y ao quadrado. Mais 9, x ao quadrado se transforma em y. Mais 14 igual a 0. Então, nós temos y ao quadrado mais 9y mais 14 igual a 0. Como aqui o a é 1, nós podemos resolver através da soma e do produto. A soma de mais 9, você troca o sinal. A soma fica menos 9. O produto é o termo independente, é o 14. E ele permanece com o mesmo sinal. Eu já comentei com vocês, quando a soma é negativa e o produto positivo, os dois valores são negativos. Então, menos 2 vezes menos 7, menos com menos, mais 2 vezes 7, 14. E menos 2 com menos 7, soma e conserva o sinal, fica menos 9. Encontramos que o y' é menos 2, que o y, duas linhas, é menos 7. Só que o objetivo é encontrar quem? Os valores de x. X ao quadrado é igual ao y', x ao quadrado é igual a menos 2. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 2. Existe a raiz quadrada real de um número negativo? Não existe, então o menos 2 não é solução. Agora, x ao quadrado é igual a y, duas linhas. X ao quadrado é igual a menos 7. X é igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 7. Dentro dos números reais, existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então, não temos solução, pois não existe a raiz quadrada de menos 7. Então, aqui, a solução é o conjunto vazio. E assim, nós concluímos os exercícios da nossa folha complementar sobre as equações biquadradas, as equações do quarto grau. Para a próxima aula, eu vou começar com vocês as equações irracionais, que são aquelas em que a incógnita, o valor desconhecido, está dentro de um radical. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!